Você pode orar por você, para que você seja uma terra fértil para aprender nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero ser o primeiro aqui, Pai, a me posicionar como uma terra fértil, onde a palavra, ela cairá na minha vida nessa noite. Como já tem caído, essa palavra tem me marcado muito. Mas eu quero também que o Senhor encontre aqui, Pai, centenas de terras férteis. Muitas pessoas que queiram sair daqui diferente, queiram aprender, queiram mudar a postura, queiram tomar novas posições. Então, Deus, nós pedimos que nesse lugar, Pai, o Senhor encontre todos posicionados para ser terras férteis, para que a semente caia na vida dele e ali produza a 100 por 1. Nós oramos uns pelos outros, oramos por nós, em nome de Jesus. Amém. Terceiro ponto dessa palavra: para imprimir perseverança ao caráter, será preciso repetição. Repete comigo, repetição. Tinha o Pet, repete. O Pet morreu. Quem morreu? Quem ficou, né? Repete. Então, repetição, né? Uma das marcas de alguém perseverante é alguém que repete as coisas. Vai tentando. E aqui a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 18, de uma série de Jesus ensinando sobre a necessidade de orarmos sempre, sem nunca desanimar. Ele começa dizendo assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Qual que era o ensino que Jesus queria passar? Orar sempre e nunca desanimar. Então ele começou. Ele disse: certa vez havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. O que disse o juiz injusto? Essa mulher me importuna todos os dias, vou fazer-lhe justiça. Jesus falou assim: olha o que o juiz injusto diz. Aí ele faz uma comparação. Acaso Deus não fará aos seus escolhidos? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A perseverança funciona, nesse caso aqui, até para você conseguir coisas de um homem que nem teme a Deus e nem se importa com os homens. Jesus, ele quer ensinar os seus discípulos a orar sempre, sem nunca desanimar. Ele vai e conta uma situação. Tinha uma cidade, tinha um juiz injusto, o cara não queria, sei lá o que é justiça aqui, né? Um juiz injusto, talvez o cara não quisesse nem trabalhar, não quisesse abrir os papéis, não quisesse julgar nada. Mas nessa mesma cidade tinha uma mulher. E a mulher, todos os dias, pegava o caminho da casa do juiz, batia na porta e gritava: faz-me justiça contra o meu adversário. O cara estava almoçando, a mulher está lá fora: faz-me justiça contra o meu adversário. Faz-me justiça contra o meu adversário. E ela vai repetindo aquilo, ela vai repetindo aquilo. Aí diz o texto, Jesus diz assim: esse juiz um dia olhou e falou assim: eu não temo a Deus, eu nem me importo com os homens, mas eu vou fazer justiça para essa mulher aí, para que ela pare de me aborrecer. E Jesus está dando uma dica para nós, para aborrecê-lo, né? Ele está dizendo assim: acaso o pai de vocês, né, que nem é um juiz injusto, ele é um juiz justo, eu falo assim, certamente ele vai fazer justiça aos seus escolhidos. E vai fazer depressa. Aí,
tem duas coisas nesse texto. No versículo 1, Jesus dá o comando, quando ele diz assim, eu quero ensinar que vocês devem orar sempre, nunca desanimar. E depois, lá no versículo 7, vai dizer que os escolhidos de Deus clamam a Deus de dia e de noite. Isso é perseverança. Só que o que acontece conosco? É que nós precisamos ser honestos conosco e responder a seguinte pergunta: eu realmente tenho clamado a Deus de dia e de noite? Eu realmente tenho vida de oração? Eu realmente tenho uma causa diante de Deus e que Deus me ouve falar desse tema de dia e de noite? Porque nós podemos chegar a um ponto e falar assim, não, Deus não está me abençoando. Deus não está me trazendo resposta e eu tenho buscado a Deus intensamente. Aí a pergunta é, tem mesmo? Eu estou em centenas com certeza, de grupos. Então, às vezes aparece um motivo de oração nos grupos e a pessoa entra lá e vai lá e coloca a mãozinha. Aí, o que está precisando da oração, fala assim, não, fulano está orando por mim. Talvez ele só pôs a mãozinha, orar mesmo, não orou, não. Porque se você põe a mãozinha para tudo que apareceu no grupo e não anota, para a hora do seu momento de oração, se você tiver um momento de oração, e lá eu falei assim, olha, eu botei a mãozinha que eu ia orar pela cura do fulano, pelo problema do ciclano que estava no grupo tal e tal. Talvez você crie o hábito de ser o colocador de mãozinha. Mas não a pessoa de oração. Precisamos entender que quando ele fala assim, no versículo 1, orar sempre sem desanimar. E depois fala que Deus vai fazer justiça para quem? Para os seus escolhidos. Mas só o fato de ser um escolhido já está com a bênção? Não. Os seus escolhidos que clamam a Ele dioturnamente. De dia e de noite. Então, aqui quando falo em repetição, eu vejo essa mulher diariamente indo até chegar ao ponto de incomodar aquele juiz injusto. E Jesus usa isso para dizer, esse é o modelo, gente. Esse é o exemplo. Você quer sair dessa situação no casamento? Quer sair dessa situação financeira? Quer sair dessa situação do trabalho? Quer mudar a sua história em alguma área? Insista, repita, peça, busque. Incessantemente. Vá muitas vezes ao altar de Deus durante o dia. Vá muitas vezes. Às vezes, eu sei quando eu estou agindo como essa mulher aqui. Essa viúva, eu sei, porque eu estou dirigindo, eu estou lembrando da situação. Deus entra com a providência. E eu tenho um negócio de... Falei, a gente tem uma loucura de férias, né? Então é que a gente está meio agoniado, eu começo a falar umas coisas, ela vai concordando comigo. Vai, Senhor, abençoando ele. Né? A gente vai cantando as coisas, né? Dá força, ela dá força para ele, Senhor. A gente vai, nas férias a gente faz essas coisas, é bem legal. Porque tem alguma coisa no meu coração e eu estou ali, diante de Deus, né? Dizendo, Deus, olha para esse negócio no meu coração aqui. Olha para isso, se é de dia e de noite, até que ele me atende. Agora pensa você, essa questão da repetição. Comprou um bilhete lá, começa a pagar só em maio, tá tranquilo por enquanto. Entrou a família no aviãozão lá lindo, né? Criancinha do lado, e de repente aparece uma vozinha do piloto. E a voz do rapaz está naquela troca ainda, de grossa para fina. Boa noite, senhores passageiros. Estou muito feliz de voar com vocês hoje. Esse é meu primeiro voo, né? Mas eu queria que vocês soubessem que eu fiz muitas provas nos simuladores, derrubei pouquíssimos aviões, né? E aí, nesse momento, você já juntou na mão do moleque, da mulher, e falou assim, onde ia sair de emergência, porque esse piloto nunca voou, e eu estou com a minha família, a minha vida, colocada na mão de um cara que nunca fez isso. Não dá um desespero?
Outro dia você comprou a mesma passagem, aí apareceu uma voz lá de um coroa, falando sobre o currículo dele, tenho 7.000 horas de voo, né? E vamos sair daqui, tá hora, chegar tá hora, você simplesmente coloca a cabeça e já dorme, né? Família em paz. Por quê? Você está diante de alguém que faz aquilo repetidas vezes. Então, você está diante de alguém que perseverou numa profissão, que agora tem, né, know-how, tem experiência, porque ele adquiriu experiência, porque ele repetiu muitas vezes, muitas horas, aquela prática. Você não fica mais seguro? Com alguém que faz aquilo que fez e que tem feito muitas vezes? Porque uma das características da perseverança é a repetição. E olha o que eu escrevo aí, não sei se a frase pode passar aí. Você só melhora aquilo que você faz muitas vezes. Você não começa a ser alguém bom numa coisa fazendo uma vez só. Ou de vez em quando. Você só fica bom naquilo que você faz sempre. Então, a perseverança será encontrada nas pessoas que você mais admira em alguma coisa. Eu me sinto feliz, às vezes assim, fui na reunião de pastores agora no sábado, e aí conversando lá, e daí sempre tem os assuntos, eu falo assim, não, eu estou com 23 anos de ministério. Tá entendendo? 23 anos, eles dizem assim, né? O cara sabe o que faz já, né? Não estou começando agora. Então, quando você dá uma palavra, fala assim, ó, esse cara aí tem alguma coisa. Agora, esse mundo de que a pessoa não repete nada, então todo dia ele tem uma coisa nova começando, e vai começando outra coisa ali. Essa pessoa, ela não vai te passar segurança, porque em nada ela ficou hábil, em nada ela ficou fera, em nada ela ficou especializada, porque quem não repete, não fica especialista. Entende? E você só vai ficar bom naquilo que você repete. Você não vai ficar bom naquilo que você faz de vez em quando. E essa mulher aqui nos ensina a ser especialista em pedir. E Jesus fala assim, ó, a mulher ia atrás do cara gritando a mesma coisa. Juiz, faz justiça contra o meu adversário. E nós diante de Deus, Deus, olha aqui, ó. Tipo assim, né? Até quando está chamando a atenção? Olha aqui, Senhor, ó. A minha casa aqui. Olha aqui, Senhor. Vai com o extrato, né? Olha aqui minha conta, Senhor. Tá vendo? Olha aqui. Chama a atenção do Senhor. Chama a atenção do Senhor. Então, imprima a perseverança no seu caráter, aprendendo e vivendo e praticando o princípio da repetição. Quarto ponto. Para imprimir perseverança ao seu caráter, será preciso seguir apesar do cansaço e desânimo. Então, pessoas que perseveram, elas seguem apesar do cansaço e desânimo. Eu vou pensar com vocês hoje, se você quiser anotar na sua Bíblia aí, Hebreus 12, versículos 2 e 3. Hebreus 12, versículos 2 e 3 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Tem aqui vários pedaços desses dois versículos que eu vou falar deles pontualmente. Inclusive, o último vai ficar para a semana que vem. Mas hoje eu quero que você olhe no texto aí, no versículo 3, quando aqui o escritor diz assim: para que vocês não se cansem nem se desanimem. Vamos pensar no nem se desanimem. A palavra ânimo. Ânimo significa força ou energia para fazer, resolver ou empreender algo. Vamos entender o que é ânimo? Vamos juntos.
força ou energia para fazer. A gente precisa de força para resolver uns B.O.? Precisa, né? Então, ânimo é uma energia, uma força para fazer, resolver ou empreender algo. Ânimo é energia, vontade e valor. Ânimo é energia, vontade e valor. Então, para fazer algo. Ânimo é energia, vontade e valor para empreender algo. E ânimo é energia, vontade e valor para resolver algo. Tem muitas coisas na nossa vida que pararam porque nós não empreendemos força, energia e não entendemos o valor para ir lá e resolver. Que resolver as coisas é uma coisa muito chata. Não é? Resolver as coisas é uma coisa muito chata. Quem tem casa, né, e sabe o que é isso, né? Tem dia que você não tem essa mangueira pingando, né, Gê? Passa o dia todo, não resolveu nada ainda. Porque a mangueira que pinga, daí você vai arrumar a mangueira, tem um cano quebrado, daí a mulher já vê que você está disposto no dia. Ela já lembra uma outra coisa, já afasta o guarda-roupa, já muda o sofá. E você está ali empreendendo força para resolver coisas. É desse jeito, né? A Maurício hoje estava cortando plantas lá na casa, porque a Lídia ontem pegou ele certamente, você não aguenta mais isso. E ele se animou hoje, né? Teve força, energia para ir lá cortar as plantas. Empreender. Empreender é quando você tira alguma coisa do zero. Precisa de muita força para você. Eu fico imaginando, a minha mãe, em especial, era muito empreendedora, né? E eu nunca parei para pensar o quão difícil é para uma pessoa falar assim, olha, não tem, no caso lá no nosso tempo de pobreza mesmo, né? Lá em Rondonópolis, quando eu nasci, ela disse que ela ia lá no centro da cidade, a gente morava na beira de um rio, numa invasão, uma casinha de madeira, eu não lembro que eu tinha nascido ali. Aí, a gente conversando com ela um dia, ela contou para nós, eu ia lá no centro de Rondonópolis, comprava 3, 4 Coca-Cola, um saquinho de balinha e botava na janela para vender. Dali já era empreendedora. Comprava por 1, vendia por 2, esse 1% aí, né? Esse 1% aí, né? É 100%, pessoal, é só para uma piada. Aí vendia lá, comprava por 1, vendia por 2, e a balinha de um saco fazia 2 e tal. E aí nisso a gente teve loja de roupa e tudo. Ela pensa assim, mas eu fico pensando assim, a pessoa para começar. Tem um monte de pobre lá, mas tem um pobre que acha que pode empreender, olha. Aí os outros passando e falam assim, dona Maria, não dá nada não. Né? Porque você vai na cabeça dos outros e fala assim, o que pobre vai vender para pobre, né? Mas ela sempre vendeu alguma coisa, de Coca-Cola de lata até coxinha, quando eu vendi e tal. Empreender precisa ânimo. Começar do nada. Tirar um avião do chão. Então, ânimo é energia, força, valor para fazer, empreender e resolver coisas. Aí a Bíblia vai dizer, escolhi aqui 3 momentos. Deus diz a Josué assim, em Josué 1:9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué estava com algum problema, será, irmãos? Será que Josué estava com dificuldades? O que você acha? Não, coisa simples, ele herdou a liderança de Moisés. Moisés, irmão, você lembra do Moisés, das 10 pragas, o cara que era chamado de amigo de Deus? Agora o amigo de Deus some, né? Morre, ele também morreu. Agora estou na dúvida agora, tem que consultar a IA. Porque nunca acharam os ossos dele, então vai saber, né? Aí Moisés sai e Josué entra. Então está ali o rapaz Moisés, que nunca tinha assumido a frente sozinho, agora está sozinho. E Deus diz para ele e fala assim, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, ou seja, tenha energia nisso.
Nisso de uma multidão, entrar com esse povo na terra prometida, dividir as terras. Trabalha, meu filho. Você tem serviço e para você trabalhar, para você fazer, você tem que ter bom ânimo. Você tem. Deus disse assim, ó, tenha bom ânimo. Outra situação é Jesus dizendo para nós, em João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Onde que está a nossa paz? Em Jesus. Porque assim, porque no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente tem paz em Jesus e tem aflição no mundo. E às vezes a gente quer ter paz no mundo, né? E não tem, ele não prometeu isso. Tem de paz no mundo, né? No mundo tereis aflições. Mas diante das aflições, façam o quê? Empenhe, energia, força e valor para fazer, resolver e empreender. Tem bom ânimo. O apóstolo Paulo usa a mesma expressão quando ele está indo para Roma, uma viagem que ele está indo para Roma, e o navio que ele entrou para essa viagem longa começa a ter ventos contrários, começa a enfrentar tempestade. E aí o apóstolo Paulo chama o pessoal que estava vendo o navio quebrar, jogando os insumos, os materiais todos fora, tentando se salvar. Imagina, tempestade, o barco quebrando, todo mundo afundando. Paulo reúne o pessoal e fala assim, na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, parece até piada, né? Tem bom ânimo, Paulo. Você está na tempestade, o barco está afundando, mas tem energia, cara, né? Tenha força. Tem bom ânimo, Paulo. Pois como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Aí Paulo reúne o pessoal e fala assim, gente, fica tranquilo. Ninguém vai morrer, isso aqui é mera especulação. O barco está afundando, está quebrando, mas ninguém vai morrer, fica em paz, né? Por quê? Porque Deus apareceu para mim e falou assim, tenha bom ânimo, Paulo. Tenha bom ânimo. E aí, lá em Hebreus, onde nós estamos estudando, tem a palavra não desanimem. Então eu consigo entender que a expressão hoje estou animado significa hoje estou com energia para fazer, empreender ou resolver as coisas. Que na maioria são dificuldades. Então não é que eu levanto animado o dia que não tem nada para fazer. Eu tenho que buscar esse ânimo quando tem muita coisa para fazer. Porque assim, olha, hoje eu profetizo na minha vida que eu estou animado, eu estou com energia para fazer, para empreender, para resolver. Então é isso que eu estou dizendo quando eu estou dizendo assim, olha, eu estou animado. É isso que você tem que entender que você está dizendo. Quando temos algo para resolver, precisamos empenhar ânimo. Ter ânimo para resolver coisas que geralmente são problemas. Quero profetizar na sua vida ânimo para resolver. Ânimo para resolver. Ânimo para resolver. Lá com seu patrão, lá com seu amigo, lá no trânsito, lá na sua casa, aquela questão do aluguel. Ânimo para resolver aquele vazamento. Ânimo para resolver. Ânimo. Ânimo para resolver. Outra palavra lá de Hebreus que o escritor usa é não se cansem. Não se cansem. Cansaço. Definição de cansaço. Peguei duas definições. A primeira é uma mais óbvia. Cansaço é a fraqueza ou falta de força que física, geralmente provocada pela realização de esforço. Você malhou, você correu, você se cansou. Definição tranquila. A segunda me preocupou mais. A segunda definição de cansaço é aborrecimento ou fastio, geralmente provocado por uma falta de interesse em algo. Aí eu já fiquei mais esperto.
tem um cansaço que é fruto de algo que eu perdi o interesse, mas que eu preciso perseverar naquilo. Tudo que você perde o interesse vai te causar mais cansaço. Aí eu fiquei pensando, se você perde o interesse por algo que faz, ficará cansado, mesmo que faça por poucas horas ou minutos no dia. Tem gente que perde o interesse por algo que você fala, se você fez aquilo lá, estou sem tempo. Não é que está sem tempo, o tempo existe. É como ele não tem mais interesse, se ele investisse 20 minutos naquilo, ele ia se cansar mais do que 1 hora fazendo o que ele gosta. Ele não faz aquilo que gasta 20 minutos, porque perdeu o interesse. Ontem, o sábado, sexta-feira à noite, né? Eu estou com essa mensagem no meu coração há dias, né? Eu estou pulverizando ela na minha vida, assim, né? Aí, lá no meu closet, tem aqui as roupas e aqui um lugar de sapato. Aí você chega, bota um sapato ali no chão, só afasta assim, né? E vai ficando 1, 2 pares, 3 pares. Aí eu comecei a olhar aqui e falei assim, me incomoda, né? Porque eu olho assim, a roupa até que está mais ou menos, mas olha aqui. Aí eu olho assim, tem que pegar o sapato, tem que botar na sapateira. Aí eu peguei, sinceramente, olhei no relógio, coloquei o cronômetro e eu gastei 10 segundos para pegar os sapatos e colocar na sapateira. 10 segundos. Resolveu uma chateação que estava me gastando mais. Tem coisas que, como o meu interesse é organização, eu me sinto melhor organizado, então eu posso fazer aquilo sem cansar. E tem coisas que nos custam muito pouco e que nos daria um prazer muito maior. Se você simplesmente ir lá e fazer. Pronto, acabou. Bota o sapato no lugar, para mim acabou. Então, ontem eu já fiz, hoje já está legal. Não tem sapato lá. Porque eu falei, cara, isso aqui está me gastando. Está me gastando. E quem resolverá isso será, meu Deus do céu? Adivinha. 10 segundos, abaixei, peguei 2, peguei... É aqui, irmão. Acabou. Tem coisas na nossa vida que são pequenas, que não vai gastar, não vai te dar cansaço físico, mas está te dando um cansaço de interesse, um fastio. E você não faz. Entende? Então, precisamos entender essa segunda observação aqui sobre cansaço. Se você perder o interesse na palavra de Deus, será cansativo estudá-la. Eu me admiro muito a pessoa falar que não tem tempo de orar e ler a Bíblia, irmãos. Porque meia hora do dia você faz um devocional maravilhoso. Meia hora. Meia hora você gasta rodando ali os rios, você nem vê. Então qual que é o problema então que eu não faço? Interesse. Interesse. Como que eu recupero o interesse da palavra? Você tem que lembrar que foi a palavra que te libertou, que foi a palavra que te colocou no lugar que você está agora, que a palavra é direção para a sua vida, que a palavra é isso, a palavra é aquilo, que a oração isso, a oração aquilo. Você vai restaurando o valor e você vai recuperando o interesse. E se o interesse volta, meia hora não é cansativo na presença de Deus. Amém ou não amém? Se você perde o interesse em orar se tornará algo cansativo. Mas se você retorna o interesse em orar se torna prazeroso. Se você perde o interesse na igreja, vir para a igreja se tornará cansativo. Se você perde o interesse na igreja, ir para a igreja se torna algo cansativo. Mas se você recupera o interesse na igreja, vir para a igreja se torna algo prazeroso. Se você perde o interesse na sua família, ficar em família se torna algo cansativo e chato, não é? Aí a pessoa fala assim, não, você não para em casa, meu amor. O que foi? Trabalhando demais. Mentira, perdeu interesse em você. Mas nós estamos aqui para a noite de cura. Tem que recuperar o interesse na sua casa.
encontrar prazer, irmão, na sua casa. Eu me lembro, eu compartilhava com a Thalita, mais lá em Alta Floresta, que estava ali no quinto, sexto ano de casamento, eu me sentia assim, tão honrado, com uma coisa muito simples. Esteve bebê, Esther pequena, Thalita lá na cama, e eu saía pela casa para fechar as portas e janelas. Quando eu fechava a última porta, meu coração palpitava. Eu falei, eu tenho uma casa, cara. Eu sou um homem. Isso é honroso. Isso é honroso. Eu fecho a porta da minha casa. Eu deitava todo feliz. Eu sou um homem, eu tenho uma casa. E aquilo era interessante para mim. Então eu não ficava na cama e dizia, Thalita, vai fechar lá. Hoje é seu dia, hein? Para o ímpar. Entendeu? Hoje é seu dia, vai levar o lixo hoje, vai lá. Hoje é seu dia. Tem cara que perdeu a honra de ser homem. E vai recuperar nessa noite o nome de Jesus. Fica transferindo para a mulher coisas que ele deveria fazer como homem. É honroso. É honroso, irmão. É honroso pagar a conta da mulher. É honroso pagar a conta do filho. É honra que o homem tem que falar assim, olha, eu trabalho mesmo, eu me ralo todo, mas eu tenho a honra de ter uma mulher, ter um filho que eu pago a conta. Esse negócio de ser, não, cada um paga o seu, isso aí é clube. Não é família. Nós não estamos num clube em casa, então em família. Onde nós temos que recuperar o interesse, recuperar os valores, para que aquilo nunca seja cansativo para nós. Para que nunca seja cansativo para nós. Se você perde o interesse nos pequenos grupos, irmão, ir para o PG é uma guerra. Mas se recuperar o interesse, vai ser sempre muito bom estar em família, estar em pequeno grupo. E eu quero só alertar você que vai se permitindo perder o interesse. Porque tem vezes que você está se permitindo perder o interesse. Nós somos malandros, irmão. Só para ser honesto com a gente. A gente é malandro com a gente mesmo. Aí você está vendo, a mulher está perdendo o interesse de ir para a igreja, você deixa. Ah, não quer ir, então a gente vai a cada 3. Vamos fazer 3 por 1? Igual aquele toca-disco antigo, né? 3 em 1, né? Cada 3 nós vamos 1. Ou então o camarada começa a perder o interesse na igreja, nas coisas de Deus. Não, é assim mesmo. Só que quem aprendeu a perder o interesse na igreja, aprende a perder o interesse na família, viu? Aprende a perder o interesse no trabalho. Aprende a perder o interesse naquilo que é interessante para ele perder o interesse. Porque se eu perder o interesse no trabalho, eu não preciso trabalhar, eu falo que eu estou com depressão, estou triste aqui em casa, ó, assistindo Sessão da Tarde. Como é que você está? Deprimido. Você viu a novela que voltou aí? Não vale a pena ver de novo? O Deprimido? Entende? Por isso que eu falo, ó, a pessoa começou a perder interesse, vai lá e ora, faz jejum com ele, fala assim, ó, Deus está recuperando o interesse. Olha como é que você está amando a igreja agora, ó. Que palavra. Olha o louvor, meu Deus do céu. Olha só que você vai ajudar o camarada a recuperar o interesse, imediatamente. Porque isso aí pode virar para o teu lado. Você pode virar para o teu lado. Porque você apoiou, né? Uma falta de interesse do outro em algo que não poderia perder o interesse. Porque perdendo o interesse, vem um cansaço, né? Um cansaço, um fastio. Ai, que eu não aguento isso. Presta atenção. O fastio, fadiga, o aborrecimento é outro tipo de cansaço. Muitas coisas na vida vamos ter energia física, mas não faremos porque o interesse deu lugar à fadiga ou aborrecimento. Tem força para fazer, mas não faz. Por quê? O outro cansaço pegou. O qual? O da fadiga, do aborrecimento. Sabemos que isso aconteceu com aquelas situações que expressamos. Presta atenção em você e na sua casa, no seu filho, em quem você anda perto, quando essas expressões começam a aparecer. Quais expressões, pastor? Tal coisa me cansa. Fulano não está fazendo aquilo, mas diz que aquilo cansa. Não está nem fazendo.
Tal situação não aguento mais. Nem está passando aquela situação. E aí, essa é a mais perigosa. Tal pessoa me cansa. Entende? Perdeu o interesse. Algumas vezes estamos querendo restaurar a força, sem restaurar o interesse, o amor e valor, e não funciona. Eu quero ser mais forte na igreja. Você começa pensando que é físico, mas não é. Você tem que restaurar o amor pela igreja, o valor da igreja, restaurar o valor da comunhão, restaurar a alegria de ver o seu filho correndo aqui no meio, aquelas coisas que te atraíram para a igreja, aquilo tem que ser restaurado, porque força você tem. Entende? Por fim, nesse ponto aqui, eu quero propor para você fazer um encontro com os valores que estão envolvidos em tudo que você faz, e aquilo se tornará mais prazeroso e menos cansativo. Hoje, essa semana, eu quero fazer um encontro com os valores disso. Por que eu trabalho? Eu trabalho, hoje eu não posso deixar de trabalhar, mas é por causa do trabalho que eu tenho comida na minha mesa. É por causa desse trabalho que eu estou reclamando tanto, que eu ando de carro. Você está restaurando o valor, o amor das coisas. Sendo assim, tudo que fizer na vida, faça com devido interesse, porque isso vai te dar ânimo. Como fazer isso? Responda as seguintes perguntas. Por que isso me interessa? Porque isso me interessava antes e agora parece que não. Quais valores estão por trás do que faço, empreendo ou resolvo? Quais valores estão por trás, irmãos? Do que nós empreendemos, do que nós resolvemos, do que nós fazemos? Restaura isso. Porque força você tem. A física nós temos, amém ou não amém? Se tiver algum problema com esse físico, aí é alguma coisa de hormônio, arruma esse trem aí. Se eu estava pensando, será que eu estou com os hormônios alterados também? Eu falei, não, tem que recuperar o interesse das coisas mesmo, e vamos embora. Hormônio tem. Quinto, imprima perseverança ao seu caráter, imitando Jesus. Fala assim, imitando. Imitando Jesus. Hebreus 12:2 é o texto que nós estamos. Ele começa no versículo 2 dizendo assim, olhando firmemente para Jesus. Com os olhos fitos em Jesus. O que é um olhar firme? O que é um olhar firme, assim? Quando você fala assim, estou de olho nisso aí. É aquele olhar que não muda nem para a direita nem para a esquerda, mas olha fixo. E o escritor está dizendo assim, tem um olhar firme para Jesus. Coloque seus olhos em Jesus e aprenda a perseverança imitando Jesus. Jesus vai adiante de nós para que consigamos olhar os seus passos e imitar. Como que nós somos discípulos, irmãos? Nós não somos discípulos de um mestre que está atrás de nós. Dizendo assim, Edson, faz assim, errou, não, faz para lá, como que é, Senhor? Não é assim. Nós somos discípulos de Jesus que já foi à frente. E o que nós devemos fazer é o que ele já fez. Então, os nossos olhos o Senhor andou por aqui, andou por aqui, andou por aqui, não. Então, não, peraí. Porque a minha vida precisa imitar Jesus. Aonde ele pisou, eu piso. Onde ele não pisou, eu não piso. Porque o nosso mestre está à frente. E nós aprendemos a ser discípulos olhando para Jesus. Firmemente. O que ele fez, eu faço. O que ele falou, eu falo. Por onde ele andou, eu ando. O que ele não fez, eu não faço. O que ele não falou, eu não falo. Porque eu olho para Jesus. O discípulo olha para Jesus. Então a perseverança, uma das qualidades é a imitação. Ou seja, perseverança se aprende com imitação. Quando você imita uma ação. Imita a ação. O que Jesus fez, nós fazemos também. Devemos imitá-lo porque ele perseverou, mesmo sendo tentado em tudo. Devemos imitá-lo porque ele perseverou, mesmo sofrendo no físico. Devemos imitá-lo porque ele perseverou, mesmo sofrendo no psicológico. Jesus perseverou,
sendo xingado, sendo desafiado a descer da cruz, mas ele segue, ele vai, apesar do sofrimento físico, psicológico, apesar da rejeição, apesar das tentações, o nosso mestre venceu, porque ele seguiu. E você vai chegar lá também imitando. Por fim, falo de Eliseu, e o louvor pode subir aqui. Eliseu foi um dos profetas o profeta que sucedeu o profeta Elias, o grande profeta Elias. E Eliseu, ele pede alguma coisa para Elias, dizendo assim, em 2 Reis 9:10. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Eliseu pediu e não pediu pouco. Elias falou assim: o que eu posso fazer para você antes de eu ser levado? Ele falou assim: eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de ser o principal herdeiro do seu espírito profético. A resposta de Elias nos surpreende. Porque Elias diz assim, disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Então, qual foi o comando de Elias para Eliseu receber o que ele queria? Manter os olhos fixos. Se você me vir quando eu for levado. Imagino eu que Eliseu falou assim: eu ando com o senhor o dia todo, moço, como é que eu não vou ver? Bem na hora. Lógico que eu vou ver. Talvez eu fosse assim, difícil. Acho que Elias está meio velho, né? Difícil, ando colado nele. Quero ver, eu vou receber isso aí tranquilamente. Mas Elias tinha dito o quê? Você me pede alguma coisa? Difícil. Aí aconteceu assim, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo. Não estava na contagem de Eliseu, né? Um carro de fogo entre eu e meu chefe, aí já é complicado para eu ver. Que entre o que eu quero ver, eu tenho que ver Elias, agora tem um carro de fogo. Puxado por cavalos de fogo também. Que o separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Elias gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Eliseu conquistou o que queria, amém ou não amém? Mas ele teve que manter os olhos fixos em Elias. E no meio, entre ele e Elias, tinha uma tormenta. Fogo é tormenta, não é? Mas ele ficou ali, Eliseu não correu do fogo. Porque se ele corre, ele não vê Elias. A perseverança é quando nós aprendemos a não correr do fogo. Porque nós temos os olhos fixos em Jesus. Perseverança é quando nós não aprendemos a correr daquilo que fica difícil. Imagina os olhos de Eliseu fritando, porque carro de fogo, cavalo de fogo. Imagina que não é uma cena legal de ver, né? Mas ele ali, com o olhão vermelho, você tem que ver isso porque eu preciso ficar com esse manto dele. Nós também precisamos olhar para Jesus. Porque as nossas vitórias estão depois das nossas crises. Aquilo que você busca em Deus está depois do deserto. Israel só chegou na terra prometida depois de passar pelo deserto. Eliseu só pegou a capa de Elias depois de enfrentar o fogo. Eu e você também teremos aquelas coisas que nós sonhamos depois de enfrentar os tempos difíceis. E conforme alguns que eu citei lá disse, às vezes a nossa vitória está tão perto. Eu quero dizer para você, profeticamente, que o que você busca está muito perto.
Não desista. Não pare agora. Não pare agora. Fique em pé, eu quero orar com você. Não é hora de parar. Não é hora de você parar. Eliseu ficou. Vai embora hoje com essa cena. Eliseu olhando entre o fogo. Porque na cabeça dele, ele tinha um propósito. Eu preciso ver Elias quando ele for levado. Só que agora apareceu aqui um carro de fogo. Cavalos de fogo. Mas eu não posso virar os meus olhos. Jesus é o lugar para onde nós devemos olhar dia e noite. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque nós estamos aqui nesta noite para ouvir que não é hora de nós pararmos. O Senhor tem à frente algo lindo, algo que nós estamos pedindo há tantos anos. Está muito próximo. Depois dessa tormenta, depois desse deserto, meu irmão, a minha irmã, colherá o fruto da perseverança. Colherá o fruto da perseverança. Seja no trabalho, na família, nos negócios, no trabalho, a luta que está passando, na família, a luta que está passando, não desista. As emoções não param agora não. Continue lutando. Seu melhor tempo está depois dessa crise que você está passando agora. Só não desista. Só não desista.